Capítulo 8. Peraí, então agora eu sou um demônio? No continente demoníaco, em uma noite fria com o céu limpo e a lua cheia, um bebê nascia na tribo dos demônios Zilur, uma tribo conhecida pela sua pele roxa e por terem 4 braços e por sua incrível força. Que tá acontecendo? Onde eu estou? Pensaria Raiden. De repente pessoas começaram a conversar e ao abrir os olhos Raiden toma um susto vendo pessoas com 4 braços e pele roxa e por reflexo dá um golpe com a palma de sua mão. Peraí, que mãos pequenas são essas? E essas pessoas não são o Shiva, só parecem ser da mesma raça, pensaria Raiden. O pai de Raiden olharia impressionado para seu filho e abriria um sorriso. Acontece que o golpe de Raiden havia feito que o ar fosse bem forte, pelo menos para um bebê. Na direção dele, ao ver a postura de seu filho, ele enxergaria um guerreiro. Raiden Tanemon com poucos horas entenderia a situação. Ele havia renascido em um mundo diferente. Ele suspeitava que era o mundo dos deuses e que agora ele era parente do Shiva, mas ao decorrer dos dias ele foi abandonando essa ideia, pois não imaginava que o paraíso, a terra santa dos deuses, seria um deserto tão implacável como aquele. Raiden começaria a crescer e com 4 meses já estava andando, com dificuldade, mas já estava. Sua raça era forte e desenvolve músculos naturalmente, mas com o pouco que ele conseguia entender daquela língua ele percebia que ele era um caso à parte. Seus músculos eram mais fortes que os demais e por isso começaram a chamá-lo de Miko, que significa criança abençoada. O pai de Raiden era um grande guerreiro da tribo e em seus tempos de juventude era um famoso aventureiro que conheceu todo o continente demoníaco e grande parte do mundo com seu grupo, e toda noite contava uma aventura para Raiden, o que aos poucos ia acendendo a chama por aventura no garoto. Raiden já era um mestre do sumo e com seus 2 braços extras ele apenas precisou adaptar seu estilo de luta, e com 8 anos já havia adaptado suas técnicas e estava tentando juntar o seu sumo com o estilo imprevisível de Shiva. Seu pai insistiu para ele aprender a utilizar algumas armas, mas depois de negar várias vezes e derrotar a maioria dos guerreiros da tribo com apenas 7 anos utilizando apenas os punhos, o mesmo aceitou. A força de Raiden, assim como em sua vida passada, era colossal, não tanto a ponto de quebrar paredes apenas apoiando os braços, mas sendo muito alta para o padrão do mundo, e com diferença que seu corpo agora aguentava aquele poder e ele ainda se sentia desafiado a ficar mais forte. Aos 13 anos Raiden escreveu uma carta para seus pais se despedindo e dizendo que não sabia quando voltaria e que agora era a vez dele de sair pelo mundo em aventuras. Queridos pais, escrevo essa carta enquanto todos dormem. Preciso partir, seguir meu próprio caminho, mas quero que saibam que não é por falta de amor. Quero ver o mundo, conhecer novos lugares e pessoas, e aprender coisas que não consigo aprender aqui. Por favor, não se preocupe. Prometo ser cuidadoso. Guardem um lugarzinho para mim em seus corações, porque sempre vou amá-los e lembrar de tudo que me ensinaram. Com carinho, Raiden, escreveria Raiden antes de sair na calada da noite com uma grande mochila com suprimentos para a viagem. Raiden partiria em direção à grande cidade de Hikarizu, que ele havia visitado uma vez com seu pai. Raiden durante o caminho percebeu que subestimou o local onde nasceu e acabou tendo dificuldades enfrentando a grande fauna do continente. Durante seu caminho Raiden enfrentou 2 alcateias de lobos demoníacos, alguns insetos gigantes e teve que correr de uma enorme tartaruga, já que era mais fácil correr do que enfrentá-la. Por mais que Raiden tenha apenas 13 anos, ele já tinha 2 metros de altura, o que para os padrões da raça dele é bem anormal, pois apenas homens feitos eram daquele tamanho. Raiden logo chegou à cidade de Hikarizu e fez sua inscrição como aventureiro e começou a fazer missões e mais missões para upar de rank o mais rápido possível. Raiden, para subir de rank, salvou diversos gatinhos que pareciam tigres e onças, vagou pelo deserto procurando plantas e pela sua velocidade concluindo as missões sozinho e seu incrível carisma logo conquistou todos da guilda. Passando para o rank em tempo recorde, ele continuaria implacável em suas missões fazendo uma atrás da outra e conseguiu formar um grupo. Esse grupo era composto por Raiden e 5 mulheres. Certo dia, enquanto Raiden estava na sede da guilda, uma notícia inesperada chegou. Um vilarejo próximo a Hikarizu sofreu com uma série de ataques de monstros na região. Enquanto as autoridades locais estavam desesperadas por ajuda, a guilda recebeu um pedido urgente de assistência. Raiden não hesitou por um segundo. Ele viu isso como a oportunidade que estava esperando. Ele se reuniu com seu grupo, composto por 5 mulheres quentes, e juntos partiram em direção à aventura. Ao chegarem lá, a visão era aterrorizante. Monstros com formas distorcidas e olhos flamejantes estavam atacando a cidade sem piedade. As pessoas corriam em desespero, e as casas estavam em chamas. Era um verdadeiro caos. Raiden começou a estalar seu corpo e se aquecer. Ok meninas, me deem cobertura, diz Raiden. Sim senhor Raiden, dizem as 5. Assim Raiden disparou na direção da cidade e já pegou um lobo da escuridão de surpresa pelas costas e com um golpe na coluna mesma foi destroçada com a força de Raiden.
O grupo de Raiden foi o primeiro a chegar e eram assustadores. Não, Raiden era assustador. Ele conseguia derrotar todos os monstros menores com apenas um golpe e os grandes mal sobreviveram a 3 golpes de seus punhos. Combinando isso com seu estilo de movimentação única, ele era quase intocável e os golpes que pegavam eram apenas superficiais graças a seus músculos rígidos. Aquela situação desesperadora logo começou a ser controlada. O grupo de Raiden era composto na verdade por 2 curandeiras que estavam focadas em curar os moradores feridos. Ao fundo Raiden viu uma tartaruga gigante, da mesma espécie que ele decidiu evitar confronto durante seu caminho para a cidade de Hikarizu. Meu pai falou que tartarugas negras eram duras na queda e que só os mais fortes da tribo conseguem enfrentá-la, mas parece que não vou conseguir evitar esse confronto, pensaria Raiden caminhando na direção da tartaruga. Raiden começaria a aumentar sua velocidade até começar a correr e chegando perto ele saltar e cair dando um golpe no casco da tartaruga, mas mesmo com toda sua força o casco não foi rachado. Como eu pensei, não vai quebrar, parece que o único jeito é um confronto direto mirando a cabeça, pensaria Raiden. A tartaruga dá um grito de dor, mesmo não rachando o impacto foi enorme que levou ela a um desconforto em uma parte sensível. Ela começaria a rodar e se balançar tentando derrubar Raiden. Raiden saltou na direção da cabeça dela e acertou um soco bem encaixado no topo da cabeça dela fazendo a mesma bater o queixo contra o chão, em seguida Raiden vai para o chão e começa sua dança. A tartaruga olharia com fúria na direção de Raiden e tentava morder ele, mas ele desvia e acerta um soco, agora no queixo da mesma. Raiden iniciou uma sequência de ataques enquanto dançava no ritmo da música que tocava em sua cabeça e seus passos começaram a ficar ainda mais rápidos enquanto ele desviava e golpeava a cabeça da tartaruga. Depois de 10 golpes a tartaruga se virou e tentou começar a correr. Onde você pensa que vai? Grita Raiden com a dopamina e a adrenalina no talo agarrando a pequena cauda da tartaruga. Quando Raiden agarrou ela parou de andar e Raiden tentaria levantar ela e lançá-la, mas falha miseravelmente e em seguida salta de dar um pisão na cabeça da mesma a matando. Depois disso, Raiden voltou correndo para a tribo e voltou a destroçar os monstros menores. Logo os demais aventureiros chegaram e se assustaram, o novato que mal tinha chegado ao rank D estava lidando com todos os monstros sozinhos ao ponto deles se perguntarem quem era o verdadeiro monstro. Após a chegada dos demais aventureiros a situação é rapidamente controlada e ao final dela Raiden estava cercado pelos moradores que o agradeciam enquanto os demais aventureiros estavam felizes, afinal Raiden era simpático e querido por todos. Depois dessa comoção Raiden foi diretamente para o rank C e seu nome ficou muito popular na cidade como Raiden do Punho de Ferro. Assim o tempo se passou e a fama de Raiden só ia crescendo e logo ele virou um aventureiro de rank B. Seu grupo nunca era fixo, mas algo nunca mudava, ele sempre estava rodeado de mulheres, sem dúvidas um tremendo pegador, ou galinha, como preferir. Raiden acabará de chegar de uma missão, seu grupo atualmente tinha uma curandeira, e 2 bardos que tocavam para ele enquanto enfrenta seus inimigos. Raiden nesse ponto era um aventureiro muito famoso em Hikarizu, ele era conhecido por muitas coisas, dentre elas, nunca falhar em uma missão, ter a maior força física de toda a cidade, ser um mulherengo sem vergonha, sempre aparecer uma mulher falando que estava grávida que o filho é dele, ser um excelente dançarino e pelo seu estilo de luta, estilo do Sumo Furacão. Raiden havia voltado de uma missão de extermínio em uma outra cidade e era cumprimentado enquanto caminhava pelas ruas, a fama dele podia não ser das melhores, mas seu carisma era inegável e era difícil encontrar quem não gostava de Raiden, talvez aqueles que tinham tomado uma surra dele. Raiden acabou de entrar na guilda e se dirigiria até o balcão e repararia em um grupo novo em uma mesa, um homem de cabelos azuis e uma gema na testa acompanhado de uma garotinha de cabelos vermelhos e um garoto loiro que logo olharam para ele. Raiden ignora e vai até o balcão. Boa tarde Sr. Raiden, como foi a missão? Diz a balconista. Um sucesso como sempre, diz Raiden. Raiden? Raiden Tanemon, diz Nikola Tesla se levantando.